a sua vocação é permitir a palavra ministrar o teu caráter, ministrar, o teu dia a dia. Permite a palavra, Senhor, receba a palavra que transforma, que, regenera. Querido, isso é fato. Isso é fato. Então, Cornélio, tu vê que ele já tinha um conhecimento através de pessoas que Deus é um Deus tremendo, zeloso pelo seu povo. E ele começou a ter, um amor por Deus só de ouvir falar. Até que o Senhor Deus, vendo, o interesse dele conhecer Deus, aí Deus ministrou na casa dele. Querido, quando nós temos o interesse de conhecer Deus, Ele ministra não só na nossa vida, mas em toda a nossa parentela. Basta você startar o teu interesse, querido. Eu venho culto por quê? Porque eu tenho necessidade de ter uma intimidade com o sobrenatural. Querido, a chave para você ter uma intimidade no sobrenatural é fé. Eu estou aqui pela minha fé. Estou aqui para desenvolver um relacionamento com Deus Pai, que eu não vejo, mas eu creio que Ele se faz presente através da minha fé. Senhor, cuida. Senhor, preciso. Senhor, renova. Senhor, arde aqui dentro. Você vai ver dois personagens que marcaram no seu tempo, na sua geração, marcaram. A nossa geração tem que marcar, nós não podemos, por mais que o inimigo está num processo evolutivo, para desfazer, o plano de Deus, a igreja tem que estar no processo também, progressivo, de interromper as influências dele nesse mundo. O nosso Senhor é tremendo, Ele nunca deixou de nos alertar sobre as adversidades. Não tem um momento na Bíblia que Deus não traz a revelação das adversidades, das lutas. Não tem um momento na Bíblia que Deus não desperta o seu povo para vivenciar as lutas, as adversidades. Querido, nós temos que estar preparados. Querido, cada culto é um crescimento, cada culto é a palavra que é lançada. Cada culto, querido, isso aí é o que nos fortalece. Porque a mentira está tão, funcionando nesse mundo, de uma forma de fustigação, que muitos estão acreditando na mentira. Inventaram um tal de gospel, meu irmão, inventaram um tal de gospel que não é fácil. Estão tentando trocar o evangelho pelo gospel. É barzinho gospel, é boate gospel. Daqui a pouco vão aprender que existe o inferno gospel. Porque eles estão querendo trocar os princípios de Deus. É cantores que, mas eu sou gospel. Querido, a gente tem que ter muita atenção. Por isso que domingo é imperdível. O discernimento. O dom do discernimento. Nós pregamos um tempo atrás, que eu vou dar continuidade, lá, no jardim do Éden. Uma cobra começou a dialogar com Eva e ela aceitou. Ela aceitou uma anormalidade. Querido, a gente tem que prestar atenção. Onde tem uma anormalidade, tem demônio por trás. A gente tem que, você tem que estar sempre atento. Comportamentos. Quer ver algo tremendo? Antes de iniciar, vamos lá. Lucas 6,31. Essa é uma regra de ouro, Preste atenção, isso é uma regra de ouro. Querido, quando você vê algo assim, você fala, isso é de Deus. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles. Quem está entendendo isso? Isso é uma regra de ouro que Deus, nos dá para que nós possamos praticar. Se você está vendo que a pessoa está te tratando de uma forma,
sabe, que reflete o plano celestial, querido, você tem que falar, poxa, esse propósito é de Deus. Agora, quando você vê, sabe, atitudes que, sabe, que são contrárias os princípios de Deus, que os princípios de Deus é embutido tudo no amor. Isso aqui é uma regra de ouro. Ó. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles. Querido, esse é o compromisso do Evangelho. Transformar homens para vencer o mal com o bem. Esse é o compromisso do Evangelho. Eu estou capacitado, você está capacitado a encarar uma adversidade chamada mal e você vencer com o bem. Querido, isso aí é uma regra de ouro. E nós temos que estar preparados para isso. Não é fácil as adversidades. Como você, muitas das vezes, confronta uma ingratidão, confronta uma situação que você só fez o bem e a pessoa vem com o mal. Querido, nós temos que estar adestrado para entender que mesmo contrário à sua vontade, você tem que continuar com o seu perfil, continuar com o seu caráter em Cristo, continuar vivenciando os princípios de Deus. Então são, sabe, regras que nosso Deus nos capacita a praticá-las. A praticá-las. Querido, é sair do normal. O normal desse mundo. Sair, sabe, da normalidade que o inimigo impôs para esse mundo. Que para nós temos que entrar na contramão dessa normalidade que o inimigo, sabe, tem colocado para o mundo cumprir. E aqui 2 homens, capítulo 4 de Atos, isso aqui é um mistério tremendo. Isso é um ministério, sabe, é algo tremendo. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao reparar, querido, isso aqui é demais. Eu tenho que, sabe, ter um comportamento para fazer a diferença. Ao reparar, ao verem a intrepidez de Pedro e João. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Querido, olha como, sabe, as pessoas reparam e admiram a transformação. Querido, a gente tem que ter, sabe, o compromisso com a nossa transformação. Aqui, quem estava reparando eram pessoas de credibilidade, de influências para essa geração. Pessoas que tinham um nível, sabe, de crédito nesse ambiente que andava Pedro e João. Imagine eles comentando entre si. Queridos, nós conhecemos. São pescadores, incultos, mas estão brilhando, estão resplandecendo, a ponto de chamar a nossa atenção. Realmente, eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Realmente, eles tiveram momentos com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está refletindo na vida deles. Querido, é algo tremendo. Será que a gente reflete essa imagem? Será que as pessoas que convivem conosco reparam os princípios de Deus em nossas vidas, o caráter de Deus em nossas vidas, os atributos de Deus? Meu amado, eu preciso, sabe, chamar a atenção da igreja. Nós precisamos mostrar, sabe, a qualidade de fé que nós temos para esse mundo.
Será que a sua esposa, o seu esposo repara algo em você que lembra Jesus? Será que o nosso comportamento faz as pessoas que convivem conosco algo que chama a atenção do Evangelho? Sem precisar falar, o comportamento. Aqui eles estavam de longe. Interpretaram, querido, querida. Sabe, um comportamento assim que chamou a atenção. A nossa vida em Cristo, qual a intimidade que nós temos com Cristo para refletir, sabe, as atitudes que Cristo praticou. Quando o seu Deus fala que a boca só fala do que o coração está cheio, reflete para a minha vida. A minha vida só fala daquilo que eu sei de Deus, daquilo que Deus está na minha vida. Os frutos do Espírito Santo. A gente conhece pessoas que eu vejo, não muda. Sempre, sabe, com aquela aparência. Sempre, sabe, com o seu personagem ativo. Aonde está Jesus oculto? Não pode. O nosso Deus nos chama para ser perfume de Cristo. O ambiente onde nós frequentamos tem que ter, sabe, o resplandecer de Deus através das nossas atitudes. Moisés, quando ele ficou lá 40 anos, 40 dias em cima de um monte, quando ele saiu daquele, sabe, aquele momento de intimidade com Deus, sabe, aquele momento de, sabe, de aproximação de Deus, ele veio diferente. As pessoas não conseguiram nem olhar para Moisés, de tanto ele resplandecer a presença de Deus. Conforme você se achega a Deus, ele vai se achegar até você e a presença dele vai permear a tua vida. Querido, o que está faltando na igreja hoje é justamente, sabe, resplandecer a presença de Deus. O que falta na igreja hoje é realmente a gente estar, sabe, impregnado do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele quando ele olhou uma pessoa com dificuldade, uma pessoa que estava passando por um momento de enfermidade, um coxo, estava até, sabe, acostumado, ele passou a aceitar aquela situação. E ele só vivia pedindo esmola, ele não pedia outra coisa. Ele desconhecia o poder de Deus, então ele pedia esmola. Ele foi aprender o poder de Deus através do homem de Deus. Pessoas que não conhecem o poder de Deus, vão aprender o poder de Deus através de você. Amém. Aquele coxo estava ali, ó, pedindo esmola, porque ele desconhecia o poder de Deus. Querido, e a igreja? Você como igreja, alguém já conheceu o poder de Deus através da sua vida? É o que está faltando, querido. E a gente aceita. A gente acha que isso é para a igreja primitiva. A gente acha que é para... Não, Senhor. Deus está atuando hoje, como atuava. Falta a gente desejar, falta a gente ter intimidade com Ele, falta a gente se envolver com Ele, a ponto da presença dEle estar na nossa vida e fazer a diferença na vida de outros. Aquele coxo, quando viu Pedro, ele já estava acostumado a pedir esmola, porque ele conhecia que a única situação que podia tirar ele, sabe, das situações adversas que ele vivia, era a força da esmola. Aí ele deu de cara com um homem de Deus, esse que estava aqui, ó. Aí ele falou assim, olha, esmola eu não tenho para te dar. Agora, o que eu tenho eu te dou. O poder que está em mim. Receba aí o poder. Querido, na mesma hora, houve um reboliço na dimensão espiritual. Aquilo que trazia aquele coxo escravo, teve que saltar a vida daquele homem. Presença de Deus, que foi transferida para aquele coxo. Querido,
Isso não tem dificuldade para a gente aprender. Houve uma transferência, querido. Como Pedro recebeu através da intimidade, através da comunhão com o Pai Celestial, ele estava cheio, estava transbordando. Aí ele passou. Agora a gente quer, sabe, passar sem ter. Ser levita, ser alguma coisa na igreja, isso não faz sentido na dimensão espiritual. O que faz sentido na dimensão espiritual é você buscar uma intimidade com Deus. Aleluia! Isso que faz a diferença. Isso que faz você chegar na igreja com vontade. Isso que faz você levantar, sabe, num dia árduo e levantar e falar, eu vou para a igreja, mesma carne pedindo cama, mesma carne na dificuldade do dia a dia. Eu vou louvar esse Deus, eu vou buscar essa intimidade. Querido, isso faz a diferença, querido. Por que tem um povo, sabe, um povo que não vive, sabe, os princípios do céu? Por quê? Porque ainda não entenderam. Ainda não entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Quem admirou? Pessoas de nível social, sabe, de influência política. Pessoas que estavam lá, poxa, peraí, não é normal. Sabe, a atitude desses dois homens não são atitudes normais. Querido, chama atenção, querido. O cara ser correto. O cara falar, Deus, eu não quero, Senhor. Eu quero andar segundo os seus princípios. Quero honrar os meus compromissos, Senhor. Eu quero andar de cabeça em pé, Senhor. Eu quero ser referência para aqueles que convivem comigo. Olha, aquele cidadão lá, pode fazer negócio com ele, que ele é um cara... Ó. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Ó, aquele lá, eu conheço ele bem. Seríssimo, seríssimo. Quem está entendendo o mistério? Amém. É diferente de muitos que estão por aí. Imagina você ser uma referência. Olha, aquele, um servo de Deus. Aquele, querido, a gente tem que ter essa referência. As pessoas têm que olhar para mim e para você, ver a existência de algo que não consegue no mundo, só nos céus. O que você tem não se consegue no mundo natural, só consegue vindo do alto. Por isso que hoje a igreja, ela não consegue, sabe, fazer o que Pedro fez, olhando um coxo. Olha, você está esse tempo todo aí pedindo esmola. A esmola, sabe, fez só algo, sabe, algo na sua vida transitório. A esmola só agiu no transitório. Agora o que eu vou te dar é para envolver o seu futuro. Levanta e anda. Oh, querido, cheio de Deus. Cheio de Deus. Antes, ele andava com Jesus, mas não era cheio de Jesus. É como você e eu. Frequentamos a igreja, mas não estamos cheios de Jesus. Até que um dia ele se encheu de Jesus. Quando ele não tinha se enchido de Jesus, ele falou, não conheço, não sei quem é. Negou Jesus. Andando com Jesus. Muitas das vezes nós frequentamos a igreja, mas não temos Deus dentro da nossa alma, do nosso espírito. Sentamos no banco da igreja, mas estamos vazios de Jesus. É o que aconteceu com Pedro. Andava com Jesus, mas na hora do vamos ver, não o conheço. E aí ele percebeu que ele precisava ser cheio. Aí ele desejou. Aí Deus encheu. Aí ele se tornou outro cidadão. A ponto das pessoas se admirarem. A ponto das pessoas se admirarem. Querido, quando ele estava sem o envolvimento com o Espírito Santo, as pessoas,
Sabe, quando olharam para ele, falou assim, você fazia parte de Jesus. Eu não! Eu não. As pessoas, pô, mas esse cara, pô, como é que ele nega assim? Se eu vi ele, sabe, desenvolvendo um relacionamento, uma amizade com Jesus, como é que ele nega assim? Péssimo testemunho. As pessoas, que isso? Aí essas pessoas que viram esse homem, sabe, negar Jesus, olharam para ele nesse momento. Olharam para ele nesse momento. Mas esse não foi aquele que negou Jesus lá atrás? Esse não foi aquele que abriu mão de ter uma amizade, de confessar uma amizade? Querido. Quando ele se encheu, em vez dele negar, as pessoas estavam se admirando dele. E revelaram, não, ele esteve com Jesus. E ele não precisava falar que não esteve, porque o que ele estava fazendo fazia com que a pessoa tivesse essa leitura, que ele esteve com Jesus. Quem está entendendo o mistério? Não precisava perguntar como perguntaram quando ele estava com a ausência do Espírito Santo. Quando chegaram para ele e perguntaram, você esteve com Jesus? Eu não. Agora, nesse momento, as pessoas não precisaram perguntar a ele. Olha o que as pessoas falavam. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e cultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Quem está entendendo o mistério? Precisou perguntar a ele? Não. As pessoas estavam ali admiradas, sabendo que ele teve um momento com o Senhor Jesus. Querido, é isso que tem que ter. Isso que tem que ter em nossas vidas, a presença do Espírito Santo. Querido, se comportar, colocar direto, sabe, no centro da vontade de Deus, na preciosa vontade de Deus. Querido, é começar a vigiar. É tão lindo quando um parente olha para nós e fala, olha, você realmente está muito diferente. É tão lindo quando você ouve isso de um amigo. Ontem, acho que foi segunda-feira ou terça, um amigo que eu não via há muito tempo. E quando eu estava na igreja lá de Nilópolis, eu pedi um favor a ele, porque nós estávamos fazendo a restauração da igreja lá em Nilópolis, e ele é pintor do bom, um artista plástico do bom. E eu falei para ele, poxa, você poderia ir lá na igreja pintar o céu na parede. Aí ele falou, com o maior prazer. Ele não era crente. Aí ele foi, mas foi com muito amor. E aí eu orei por ele, ele fez o céu lá, ficou bacana demais, ficou bacana. Isso já tem quase 20 anos isso. Aí eu encontrei com ele foi lá em casa, através de um outro amigo, que ele queria me ver. Hoje ele é crente. Ele vai vir aqui com a esposa dele e com o filhinho. Ele é crente. E ele começou a ter uma intimidade com Deus quando ele fez o céu lá no altar. Quando ele fez o céu lá no altar, ele começou a ter uma intimidade com Deus. E quando ele estava ali comigo, eu senti um carinho especial de Deus na vida dele. Aí depois eu peguei o telefone dele de São Paulo, coloquei no Zap, aí ele manda um recado para mim. Isso nos faz, agradecer a Deus. Ele colocou na mensagem, Pastor Macário, eu me sinto honrado com a sua amizade. Eu me sinto honrado com a sua amizade. Querido, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Aí ele saiu com esse nosso amigo em comum, ele falando para esse nosso amigo comum, o Macário é uma outra pessoa. Ele me conheceu no mundo. O outro concordou. O Macário é uma outra pessoa. Querido, isso nos faz bem, querido. Isso é uma referência. E a gente tem que ter o cuidado de começar a praticar isso dentro da nossa casa.
Como é que você tem tratado a esposa, querido? Coloca lá, por gentileza. Coloca lá, por gentileza. Lucas, como é que tem tratado a sua esposa, querido? Olha aí, ó. Como queres que a sua esposa vos faça, assim fazer com a sua esposa? Quem está entendendo o mistério? Querido, é a mesma coisa com o marido. Querido, a gente tem que ter isso, ó. Como queres que o teu marido, sabe, te trate, assim tratai o seu marido. E assim por diante, meu querido. Assim como você trata um funcionário, você vai esperar do funcionário um tratamento também diferenciado. Assim como você trata, sabe, as pessoas que têm um convívio contigo, assim você vai ter, sabe, a volta desse tratamento. A diferença. Aí as pessoas vão reparar, poxa, ele está diferente, ela está diferente, o meu pai está diferente, o meu parente está diferente. Esse é o plano de Deus para todos nós. O poder da transformação, o poder do evangelho que transforma. Eu venho para a igreja não para ouvir não para ouvir as novidades, sim para ouvir as mesmas verdades que eu insisto em esquecê-la. Eu não venho para ouvir novidade, eu venho para ouvir as mesmas verdades que eu insisto em esquecê-la, porque essas mesmas verdades é que vai me transformar. Ela que vai fazer, sabe, uma transformação de dentro para fora. E eu não posso abrir mão disso. Há um interesse da minha alma, há um interesse do meu espírito ser adestrado por Deus. Assim como o salmista Davi colocou diante de Deus, Senhor, adestra minhas mãos para a batalha. Mas hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então tem que adestrar o quê? O nosso espírito. Se você começar a se cuidar dentro da sua casa, com certeza lá fora você vai ter o mesmo procedimento. Quando você inicia, sabe, a sua regeneração, a sua transformação, praticando dentro da sua casa, você vai ser notada quando você sair para falar com outros. Querido, isso é importante. Como é que tem tratado o seu marido? Com que palavras? Qual é a sua reação quando, sabe, surge uma adversidade, um contratempo com o seu marido? Está preparada para o contratempo? Está preparado para um contratempo? Eu preciso, você precisa dormir, sabe? Não é, sabe, no momento agradável que você tem, sabe, o mesmo comportamento. Não, é no momento de uma adversidade. Sabe, a esposa te tratou asperamente, você espera um momentinho e fala, querida, olha, posso ajudar em alguma coisa? Eu sei que você está nervosa. Querido, olha o tipo de comportamento. Você usou umas palavras agressivas, tudo bem, a gente depois conversa outra hora, mas eu queria que você se acalmasse. Você tem alguma coisa que eu possa ajudar? Querido, tu já viu como seria um relacionamento? Você já imaginou como seria? A esposa fala assim, poxa, o que é isso? Meu marido está sendo alcançado por esse poder do alto. É isso que Deus requer de nós. Essa igreja aqui, o nosso Deus, ele tem mostrado todo o tempo o interesse de fazer desse lugar homens e mulheres de Deus. Deus quer gerar nesse lugar homens e mulheres de Deus. Deus não quer que você seja um homem de igreja, nem uma mulher de igreja, que ninguém repara nada do evangelho na sua vida. Deus quer transformar todos nós. Poxa, é tão bonito. Pô, quem é aquele? Aquele é Pedro. Quem é aquele? É João. Ah, não acredito. É. Quem é aquela? É a Silva. Quem? Não acredito. Fala o nome. Quem é aquela? É a Giovana. O quê? Aquela é a Giovana? É. Querido, isso mexe com a gente. O poder da transformação. Poxa, aquele casamento é aquele mesmo. Pensei que não ia durar tanto, está durando a beça. É. Quem pode dizer amém? Amém. Aquele casamento, é aquele casamento. Querido, eu saí com eles. Como eu vi a diferença.
A Carol trata o Lavô como uma, sabe, como uma doçura só. Amém, Lavô? O Lavô, como valoriza a Carol, nós saímos para jantar. Meu Deus, sabe, me envolveu o relacionamento deles. Amém, gente? Amém. Esse que é o plano de Deus para todos nós. Querido, as pessoas têm que reparar. Que igreja é aquela lá? Aquela igreja, pode ir lá, que lá você vai ouvir a verdade. Pode recomendar. Ó, lá não tem atração que não seja o Espírito Santo. A única atração naquela igreja lá é o Espírito Santo. Aleluia! Pode ir lá que você vai ter, sabe, o Espírito Santo proferindo a palavra da verdade que transforma, que muda percurso de vidas, que muda rotas. É o compromisso dessa igreja. Eu não subo no altar para agradar ou desagradar ninguém. É para pregar o ensinamento de Cristo Jesus. É para que nós possamos, sabe, vivenciar a transformação que tanto Ele espera de nós. Quando o Senhor Deus olha do céu e fala assim, esse é o meu filho, o qual me comprazo. Querido, nosso Deus tem que olhar para essa igreja e falar assim, aquela igreja é referência dos céus na terra. A avaliação de Deus para esse ambiente. Pessoas chegando, sabe, de uma forma, e quando dá continuidade, a pessoa está cheia de Deus. Está cheia de Deus. O nosso Deus revela que nós temos que conhecê-lo e prosseguirmos em conhecê-lo. Eu não posso me acomodar porque eu já conheço um pouquinho, não. Eu tenho que prosseguir em conhecê-lo. E a qualidade dos céus vem na qualidade da vida natural. Eu vou abrir mão disso, gente? Eu não posso. Eu tenho uma vocação de Deus para ser testemunha dele. Ele nos chamou para ser embaixadores, querido. O que é embaixadores? Representantes do céu aqui na terra. Você tem, sabe, uma vocação de ser embaixador dos céus, do reino. Embaixatriz, querido. As pessoas chegarem até você, sabe, passar o céu, passar os princípios do céu, a qualidade do céu. Quando tu vai numa embaixada, sabe, você vê, sabe, as pessoas falando daquilo que elas conhecem, o céu, o país qual ela está representando. E nós somos embaixadores do céu. Você tem que, como é que é? Você vai na embaixada da Espanha. Sabe, a pessoa fala assim, eu estou a fim de visitar a Espanha, vim aqui para saber como é que é a Espanha. Ele vai te dar uma aula da Espanha. Quem crê dessa forma? Amém. Você vai na Embaixada de Portugal, você vai lá, olha, eu quero fazer um tour, quero passar um dia em Portugal. Dá para me dar um parecer, como é que é a cultura, como é que é... A pessoa vai sair de lá sabendo como é a cultura de Portugal, como, sabe, é governado, de que forma é governado. E aí você vai sair de lá sabendo para onde você está indo. E o nosso Deus espera isso, quando te chama para ser embaixador dos céus, quando te chama para ser embaixador do reino, é para quando a pessoa fala assim, você é embaixador do reino, me conta um pouco do reino. Me conta um pouco. Quem está entendendo o mistério? E aí você fala, olha, anda comigo um pouco, porque eu não vou proferir, você vai ver, sabe, o céu, o reino através das minhas atitudes. Você vai conhecer, sabe, o reino que eu represento através das minhas atitudes. Curva a cabeça, fecha os olhos em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos viver na gangorra espiritual, querido. Não é para isso que Deus chamou essa igreja. É como eu tenho falado, Deus nunca deixou de citar as adversidades. Quando você percorre a Bíblia, a Escritura Sagrada, você vê que Deus nunca deixou de citar as dificuldades, as perseguições. Nós precisamos entender, nada pode tirar o nosso propósito de crescer em intimidade com Deus. Pastor, estou trabalhando demais, querido, nada pode tirar você do principal propósito dessa terra, através de você, se relacionar com Deus, aprender dele, divulgar ele,
através das suas atitudes. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso ser um pai diferenciado. Claro que precisa. Através do Espírito Santo, você vai ter uma referência que você, sabe, teve uma intimidade com o Evangelho. E vai despertar interesse dos filhos para conhecer o Evangelho também. Quando você tem uma intimidade com o Evangelho, como pai, os filhos vão, sabe, se admirar. É tão lindo quando eu vejo, sabe, um filho, uma filha falar sobre a sua fé. É tão lindo quando você, sabe, ouve uma esposa falar: o meu marido é um homem de fé, o meu marido é um exemplo para mim. Poxa, isso é maravilhoso. Igreja, você se relacionar com uma pessoa e falar assim: eu vou me casar com essa pessoa porque essa pessoa é um perfil de Deus aqui na terra. Eu vou confiar nele porque ele tem uma essência. Ele tem uma essência, sabe, que não é desse mundo. Querido, aí acabou a desconfiança. O seu perfil vai trazer uma mensagem de confiança. Poxa, é tão lindo, querido. Dentro da sua igreja, dentro da congregação. Olha, minha irmã, a sua fé, sabe, é uma referência para mim. É tão lindo. A sua perseverança, minha irmã, me chama a atenção. A sua vontade de subir os degraus espirituais me chama a atenção. Querido, isso é importante. Levita, você adora a Deus com um temor. Você tem um compromisso com Deus, levita, que me chama a atenção, querido. Deus não está procurando adorador, não. Está procurando verdadeiros adoradores. Pô, não é obrigação, querido. Não é obrigação. Meu Deus, hoje eu vou ser útil ao teu reino no culto. Eu já acordo falando para Deus: Senhor, me dê essa oportunidade de ser útil ao teu reino no culto de hoje. Pastor, olha, eu estou chegando aqui. Olha, meu irmão, é outro nível. É outro nível. Vem por obrigação, aí nunca chega no momento. Não, temor a Deus. Olha, começa a orar meia hora antes do culto. Oh, meu Deus, eu vou pegar, sabe, um instrumento para fazer a tua obra. Ah, Senhor, enquanto eu estiver usando o instrumento, Senhor, que esse instrumento seja para libertar o teu povo. Querido, falei aqui sobre Davi. O único momento de libertação no Antigo Testamento que é revelado. Davi tocava a harpa. Os demônios que estavam em Saul, ele orava com imposição de mão? Não, ele tocava a harpa, os demônios, porque o homem tinha uma essência lá dentro de adorador. Vai tocar um teclado, só em tocar o teclado, o capeta, só em tocar a bateria, olha aí, pessoas são libertas das algemas invisíveis. Eu quero, Senhor, essa unção que estava em Davi, quando ele tocava aquela harpa. Olha, os demônios que estavam em Saul. Uma igreja comprometida. Uma igreja que as pessoas olham e recomendam. Olha, eu fui lá naquela igreja. Olha, vou te dizer uma coisa. Que louvor! Uma simplicidade, mas algo tremendo. Eu saio renovado daquele ambiente. Querido, isso tem que ter aqui. Isso tem que ter aqui. Comprometimento. Intimidade com Deus. As pessoas repararem. Pô, ela está brilhando. Está resplandecendo. Só em falar, só em se comportar, só em... Poxa. Querido, quanto mais intimidade, mais a presença de Deus. Quanto mais você se envolver, mais você é envolvido. Eu sempre examino Moisés descendo do monte, depois de 40 dias. A presença. Meu irmão, quando ele desceu,
Aqueles que estavam esperando ele não conseguiam olhar para ele. Presença do Deus vivo, resplandecendo da cabeça à planta dos pés. Presença de Deus. Quando eu comecei a iniciar minha vida cristã, tinha um diácono, que eu só queria a oração dele. Eu não queria a oração do pastor, nem do bispo. Só queria a orientação e a oração dele. Eu entrava na fila. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para o rosto daquele rapaz, eu via nos olhos dele uma paz que eu estava precisando. Eu tinha tantas necessidades, mas quando eu chegava até ele para orar, eu não falava para ele orar pelas minhas necessidades. Eu falava para ele orar para me ter a mesma paz que eu via nos olhos dele. Querido, referência de homem de Deus. Cheguei e fui atendido por ele, sabe? E Deus usou esse rapaz para que eu desenvolvesse, sabe, a minha salvação naquele ambiente. Tão lindo isso. Tão lindo. Eu tenho uma referência de um homem de Deus, que ele é pai de uma levita. Ele era servente da igreja. Uma igreja, uma estrutura física bem maior do que essa. E aí as pessoas chegavam na igreja cedo. Tem alguém aí da igreja que pode orar por mim? Ele falou, eu oro. Escuta isso. Eu oro. Largava a vassoura, orava. Meu irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, daqui a pouco, a maioria da igreja só queria a oração daquele servo. Ele é pai da Alda Célia, se eu não me engano o nome da levita. Hoje é um grande homem de Deus, pastor. Largava a vassoura, começava a orar. Deus usava tremendamente. Porque ele fazia a obra de Deus. Não importa se for com vassoura, mas fazia com temor. Fazia com qualidade, com princípios. Meu amado, você está aí, sentado, pode ser muito útil ao reino de Deus. As pessoas que estão, comigo já há algum tempo, falar, pastor, aquela irmã, glória a Deus. Aquela irmã é referência, aquela irmã persevera, aquele irmão persevera. Vamos ficar com os olhos fechados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que essa quinta-feira foi uma quinta-feira especial. Aqui está aqueles que o Senhor convidou. Ninguém vem ao Pai se o Senhor Jesus não enviar. Eu creio que você foi enviado por Jesus Cristo para estar essa noite aqui. Você conseguiu chegar, querido. Você conseguiu chegar. Agora, pede ao Senhor. Fala aí, faça uma oração, Senhor. Que eu seja uma pessoa de cerimônia a Ti. O Senhor é um Deus de cerimônia, então que eu possa partir desse princípio que o Senhor é um Deus de cerimônia. Não é de qualquer maneira, Senhor. Eu quero ter temor e tremor. Se o Senhor me confiou algo para fazer, para ser útil ao Teu reino, que eu faça com compromisso, que eu faça com temor, que eu faça com princípios. Eu não quero, Senhor, fazer a Sua obra relaxadamente. Eu não quero ser um crente que não venha testemunhar da Tua grandeza. Eu não quero, Senhor, ser um homem que frequenta uma igreja, mas ninguém repara em mim a qualidade que vem dos céus. Eu não quero ser comparado com um homem que, frequenta uma igreja, mas não tem qualidade de comportamento. Se sentar na mesa do escarnecedor, ninguém vê a diferença. Se sentar na mesa do escarnecedor, ninguém repara. Querido, nosso Deus nos chamou para ser luz.
Aqui está, esses dois homens. Por que repararam? Porque eles estavam, lançando centelhas de fogo. Chamaram a atenção. Porque o nosso Deus diz que nós somos luz. Quer dizer, numa multidão enxergaram João e Pedro. Por quê? Porque ali eles refletiam a luz dos céus. E que assim seja, meu amado. Que assim seja, que hoje seja um divisor de águas. Que você possa falar para mim, Senhor, que você possa falar para você mesmo, Senhor, eu quero uma mudança. Eu não quero ser mais igual. Eu quero uma mudança radical. Eu quero ser uma referência do teu evangelho. Faça essa oração. Eu quero ser uma referência do seu evangelho. Dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida, do dia a dia. Que eu possa exalar esse perfume ao falar. Que eu possa exalar esse perfume ao me comportar. Que o meu caráter seja o caráter de Deus. Que eu me conserte, Senhor. Que eu venha, agir com princípios do teu evangelho. Chega, meu Pai. Chega de frequentar a igreja e não viver a transformação do evangelho. Chega. Fala para Deus isso essa noite. Fala que você já não aguenta mais ser igual. Que você precisa dessa transformação. Que você precisa crescer. Que você precisa desenvolver o teu crescimento na fé. Isso é importante, querido. Se Deus te trouxe aqui essa noite, se você crê que Deus se faz presente através da pessoa do Espírito Santo, se você crê que Deus fala, Ele está falando para você se examinar. Examinar. Quem você é. Que nível de evangelho você está sendo. Faça uma avaliação, querida. Faça uma avaliação de você mesmo. O que você vem buscar na igreja? O que você vem fazer dentro de uma igreja onde o evangelho é pregado? O que você vem fazer? Qual o seu interesse? Qual é a prioridade quando você adentra dessa porta para dentro? Qual é a prioridade que você coloca diante de Deus? A vida não vai ser outra se você não colocar para Deus que você tem a necessidade de ser uma outra pessoa. Porque você nasceu de novo. Se você crê dessa forma, você não pode ser a mesma pessoa, porque não cabe duas pessoas no mesmo lugar. Então, ou você é, ou você nunca foi. Pastor, eu sou uma nova criatura. Como assim? Eu nasci de novo para viver em novidade de vida. Como assim? Quem está reparando isso, que você nasceu para viver uma novidade de vida? Tu está fazendo isso como? De que forma? Tu está agindo de que forma para as pessoas repararem? Porque isso faz a transformação. Pai, assim eu oro. Que essa igreja amadureça. Que essa igreja cresça em estatura. Que aqui esteja um povo realmente, um povo que confessa o teu senhorio e pratica as suas orientações. Assim como João e Pedro foram notados, que nós possamos também, Senhor, ser notados nesse mundo que padece do maligno, Senhor. Aonde nós colocarmos a planta dos pés, que o resplandecer do teu rosto esteja em nós. Que haja verdadeiramente diferença entre aqueles que reconhecem o teu senhorio para aqueles que são considerados transgressores do teu evangelho, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos. Nós precisamos. Nós necessitamos do teu Santo Espírito para essa transformação acontecer, Pai. Essa transformação não acontece sem a presença do seu Santo Espírito. Então nos envolva com o teu Santo Espírito que nos convence do que é verdadeiro. O Espírito Santo ministrou na casa de Cornélio. E aquele ambiente foi um ambiente tomado pelo poder do céu. Senhor, eu creio nesse poder agindo nesse lugar. Pessoas sendo, Senhor, totalmente transformadas. Deixando os velhos hábitos.
e vou, sabe, vivenciando, sabe, o plano da salvação, o propósito do Evangelho transformador, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor age através da matéria-prima. O Senhor age através da matéria-prima do nosso querer. Se nós colocarmos o nosso querer diante de Ti como matéria-prima, o Senhor vai agir essa noite. Será que você quer ser transformado mesmo? Será que você quer ser um servo fiel a Deus? Será que você quer e deseja vivenciar verdadeiramente uma transformação do Evangelho? Será que você quer? Será que você quer ser bom esposo? Será que você quer ser uma boa esposa? Será que você quer ser um bom pai, uma boa mãe? Será que você quer ser uma boa companheira, um bom companheiro? Será que você quer ser, sabe, um bom levita? Sabe, você precisa falar com Deus que deseja ser uma pessoa compromissada com as regras celestiais. E eu oro para que isso aconteça nessa igreja. Eu oro para que haja uma metamorfose espiritual na vida de cada um membro dessa igreja. Que haja alegria do Espírito Santo, mesmo através de uma adversidade. Que as pessoas olhem para você e falem, o que é isso? Eu não acredito que ela está nesse estágio de alegria, mesmo passando pelo que ela está passando, mesmo desfavorecida. Ela está aí com alegria, fazendo a obra redentora, participando dos cultos, perseverando, dando exemplo. Querido, aí o poder de Deus não sai da sua casa. Aí o poder de Deus não sai da sua vida. Eu creio dessa forma e oro por essa forma e creio que Deus está agindo no nosso meio para que essa forma se concretize. Em nome do Senhor Jesus. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vamos trocar de posição, igreja? Vamos louvar esse hino aí. Coloca aí, por gentileza. Aleluia. Coloca, por gentileza. Aleluia! Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, se entregou em meu lugar. Diga aí. E me deu uma nova chance, e eu vou recomeçar. Aleluia! Vou deixar na cruz tudo que passou. Isso, crava na cruz do teu passado, velho homem, crava. Senhor, eu quero te obedecer de Gênesis a Apocalipse. Chega de seu vinho. O seu amor me chama. é forte demais. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por nosso mim. Senhor foi por nós. Oh glória! Ele me deu uma nova chance. Eu vou! Confessa que você vai recomeçar. Oh Jesus! Vou deixar na cruz tudo que passou, Tudo que ficou. tudo que ficou pra trás. Eu olho para o Senhor Jesus Olho pra você e corro. pra você. O seu amor me chama. Aleluia. Eu dependo desse amor. Mais que tudo, que lindo isso. Mais que tudo, Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio. que esse amor tem poder pra curar. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, pela sua graça nesse lugar. Obrigado. Aleluia. Domingo Santa Ceia, querido e querida. Vai ser tremendo aqui. Nós vamos fazer a obra de Deus com muito temor nesse domingo. Vai ser algo tremendo do céu nesse ambiente. As bênçãos celestiais vão se materializar nesse ambiente. E muitas sortes serão mudadas aqui nesse lugar. Eu creio dessa forma. Venha preparado. Sabe, se você puder jejuar nesse sábado para domingo, jejua.
Venha para cá, sabe? Vontade de sentar à mesa com o Pai, vontade de estar se relacionando com o Pai nesse domingo. Vai ser tremendo. Chama um amigo, convida um amigo. Fala, vamos lá na igreja. Deus vai te usar. Deus vai fazer com que as pessoas entendam que esse convite é para o bem dela. Então convida. Chega, liga para uma pessoa, fala, domingo agora vai ter algo especial lá na igreja. O que é? É o Espírito Santo. Amém? Quem pode dizer amém? Convida, fala, olha aí, domingo vai ter algo, um evento maravilhoso lá na igreja. O que vai ter lá? O Espírito Santo. Amém? O que vai ter lá? A palavra vai ser pregada com ousadia e intrepidez, como Pedro e João pregavam. Levanta as tuas mãos em nome do Senhor Jesus, receba aí, querido. Receba a ousadia, a intrepidez que estava em João e Pedro. Receba. Essa semana vai ser diferenciada, esse final de semana vai ser bênção. Amanhã você já vai ter boas notícias, através dessa palavra revelada. Eu creio que os céus, sabe, está se envolvendo no propósito de te alcançar com uma resposta. Eu sei nesse momento que Deus é um Deus de movimento, e o movimento está acontecendo a teu favor. Você veio ouvir a palavra de transformação. Eu creio num Deus justo, num Deus galardoador. Você veio buscar Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então receba aí, em nome do Senhor, pela fé. Receba aí, sabe, os cuidados onipotentes de Deus nessa sexta, nesse sábado, e no domingo nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com Ele. Que esse amor imensurável esteja presente em nossas vidas, desde agora e para sempre. Volte para casa sabendo que houve um reboliço a teu favor essa noite, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam a Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, a Ele que é exaltado nesse lugar como o único e suficiente Deus.